Olá, pessoal! Hoje eu vou falar do último assunto das atualizações das diretrizes de guidelines e o assunto da videoaula de hoje é primeiros socorros. Então esse é meu último vídeo dessa série, graças a Deus estou terminando e espero que vocês aprendam bastante. Então vamos lá. Então as diretrizes da Associação Americana do Coração, assim como as diretrizes da American Red Cross de 2015, que são as diretrizes americanas da Cruz Vermelha de 2015, elas confirmam como metas para os primeiros socorros reduzir a morbidade, que são os números de doentes, e a mortalidade, os números de mortos, com o alívio do sofrimento, a prevenção de mais doenças ou lesões e a promoção da recuperação. Então, as metas das diretrizes em primeiros socorros são essas. E o escopo ampliado, que seria isso? Os primeiros socorros, eles podem ser iniciados por qualquer pessoa, em qualquer situação, e inclui o autoatendimento. Então, de início, de introdução para os primeiros socorros, nós temos que saber as metas das diretrizes, tanto da Cruz Vermelha quanto da Associação Americana do Coração, que é exatamente isso: reduzir o número de doentes e a mortalidade com o alívio do sofrimento, e ensinar os primeiros socorros para qualquer pessoa, para que haja em qualquer situação, tá bom? Próximo slide. Nesse slide nós temos mais uma diretriz nova, fala do reconhecimento de um AVC por meio de testes simples, FAST ou CPSS. Eu vou estar explicando esses dois testes, que são muito utilizados nos Estados Unidos e Reino Unido, ficou conhecido através de uma campanha de sensibilização para reconhecimento do AVC, e é bastante utilizada por especialistas e bem conhecida no mundo. Só antes de começar a ler inglês aqui, eu peço a vocês que vocês desconsiderem os meus erros na pronúncia do inglês, tá? Porque eu não sei falar, eu ainda estou em processo de aprendizado, então muita coisa aqui não vai ser bonita de se ouvir. Eu sei que no meu canal deve ter muita gente que fala inglês fluentemente, mas não é o meu caso, mas com certeza um dia vai ser sim. Então, para nós lembrarmos dos sinais que devemos observar em caso de suspeita de AVC, é só observar a sigla FAST do inglês, que deriva das palavras Face, Arm, Speech, Time, que são rosto, braço, fala e tempo. Para o teste, observando a face da pessoa, devem ser feitas as seguintes perguntas: Has the face fallen on one side? Can they smile? Que significa: a pessoa tem o rosto caído para um dos lados? Ela consegue sorrir? Então, esses são os sinais que devem ser observados. Quanto aos braços, can they raise both arms and keep them there? Que significa: a pessoa ela consegue levantar ambos os braços e mantê-los estendidos? Então essa é a próxima pergunta. Se for não, é porque pode ser um sinal de derrame. Próxima pergunta que tem que ser feita é com relação à fala, o speech. Is the speech you are really? Bom, eu tentei, gente, essa pronúncia, mas... Bom, o significado é o mais simples. A fala arrastada, a pessoa ela consegue pronunciar, as palavras saem de forma natural, ou a fala dela é lenta, é arrastada, é embolada. Então, isso também tem que ser observado. E a última é com relação ao tempo, a hora. Time to call 999 if you see any single one of these things. Significa que é hora de chamar o serviço móvel de emergência. No nosso caso aqui é 192 ou os bombeiros, se a pessoa observar qualquer um desses sinais. Então, esse é o primeiro teste simples. Agora eu vou explicar o próximo, que também é bem parecido. A minha pronúncia também não vai sair lá essas coisas, mas é isso aí. O próximo teste é a Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale. É uma escala bem parecida com o teste FAST, que serve para identificar os sintomas do AVC no ambiente pré-hospitalar. Ela é quase igual com esse teste FAST, é um sistema usado para diagnosticar um derrame potencial em um ambiente pré-hospitalar. Se qualquer um desses três mostrar achados anormais, o paciente pode estar tendo um acidente vascular cerebral e deve ser transportado para um hospital o mais rápido possível. O primeiro aqui nessa escala é verificar a face, pedir para a pessoa sorrir ou mostrar os seus dentes,
No caso, se estiver normal, ambos os lados do rosto vão se mover igualmente, e anormal, um lado da face não se move, bem como o outro, ou toda a face não se move. No caso dos braços, tem que pedir para a pessoa fechar os seus olhos e manter os seus braços esticados para fora, na frente, por cerca de 10 segundos. No caso, se estiver normal, ambos os braços vão se mover. Anormal, um braço não se move ou um braço flutua para baixo em comparação com o outro lado. Observando a fala, tem que pedir para a pessoa falar uma frase. Por exemplo, você não pode ensinar um cachorro velho novos truques, ou algum outro tipo de provérbio simples e familiar. No caso, se a pessoa ela estiver normal, o paciente ele vai usar palavras corretas sem dificuldade. E anormal, as palavras vão sair arrastadas, inadequadas, ou a pessoa ela simplesmente não vai falar e vai ficar muda. Então, gente, de teste simples e para reconhecimento de um AVC, são esses, tá? Que as diretrizes elas trouxeram, e a explicação que as evidências elas mostram que o reconhecimento cedo, precoce de um AVC com o uso desse sistema de avaliação adequado, ele diminui o intervalo entre o momento do início dos sinais e sintomas do AVC até a chegada a um hospital e o tratamento definitivo. Foi realizado um estudo com mais de 94% dos socorristas leigos treinados em um sistema de avaliação de AVC, e eles conseguiram reconhecer os sinais e sintomas, e essa capacidade persistiu por 3 meses após o tratamento. Essa diretriz aqui também ela é nova, fala da hipoglicemia e diz que para diabéticos com hipoglicemia sintomática leve, que sejam capazes de engolir com segurança, a utilização de glicose por via oral, sob a forma de comprimidos, proporciona um alívio clínico mais rápido em comparação com as outras formas de açúcares encontrados nos produtos alimentares comuns. Se estiver disponível o uso desses comprimidos de glicose, então deve ser utilizado. Agora, se não estiverem disponíveis esses comprimidos de glicose, outras formas podem ser utilizadas também para aumentar o nível de açúcar no sangue da pessoa, como alimentos e líquidos que contenham açúcar, tais como sacaroses, frutoses, oligosacarídeos. Eles também podem ser alternativas para reverter esse quadro. A explicação é que a hipoglicemia ela é um quadro comum encontrado pelos prestadores de primeiros socorros. E o tratamento precoce da hipoglicemia leve, ele pode prevenir a progressão para a hipoglicemia grave. A grave, ela pode provocar perda da consciência ou convulsões, e normalmente ela requer um atendimento pelo serviço móvel de emergência. E para saber se a pessoa ela está em quadro de hipoglicemia, é importante verificar os sintomas. Aqui eu coloquei um quadro com os possíveis sintomas da hipoglicemia. Por exemplo, suor excessivo, tremores, fraqueza, palidez, fome, dificuldade na concentração, irritabilidade, alterações da consciência, até o coma, que já é um quadro grave de hipoglicemia. Fica mais uma diretriz, vamos para a próxima. Mais uma diretriz nova. Fala do tratamento de lesões torácicas abertas, diz que é aceitável que um prestador de primeiros socorros ele deixe um ferimento no tórax aberto e descoberto. Se um curativo e a aplicação de pressão direta for necessário para controlar a hemorragia, deve-se tomar cuidado para que o curativo não se torne oclusivo. E eu vou falar o porquê logo mais. O prestador de primeiros socorros, ao atender um indivíduo com lesão torácica aberta, ele pode deixá-la como está, de acordo com as diretrizes. Mas se for necessário um curativo ou a aplicação de uma pressão direta para conter a hemorragia, pode ser feito, mas tem que tomar o cuidado para que esse curativo ele não fique tão saturado de sangue que se torne oclusivo inadvertidamente. E agora o porquê? O uso indevido de um curativo ou dispositivo oclusivo em lesões torácicas abertas pode levar ao desenvolvimento de um pneumotórax por tensão potencialmente fatal, que é o acúmulo de ar sob pressão no espaço pleural. Ocorre em casos de tecido lesado, o que permite que o ar ele entre no espaço da pleura e ao mesmo tempo impede
do ar escapar de uma forma natural. Várias causas podem ser responsáveis por essa condição e pode progredir rapidamente para uma insuficiência respiratória, um colapso cardiovascular e possivelmente levar o paciente a óbito. Não existem ainda estudos humanos que comparem a aplicação de um curativo ou dispositivo oclusivo com um curativo ou dispositivo não oclusivo. Apenas foi feito um único estudo com animais que mostrou o benefício com o uso de um dispositivo não oclusivo. E por causa da falta de evidências sobre o uso de um dispositivo oclusivo e considerando o risco de pneumotórax por tensão não reconhecido, não é recomendada a aplicação de um curativo ou dispositivo oclusivo por prestadores de primeiros socorros. Mais uma diretriz nova fala sobre a concussão. Para quem não conhece, não sabe o que é, eu coloquei aqui abaixo o seu significado. Ela é um traumatismo causado por uma pancada na cabeça, onde o cérebro choca-se com a parte interna do crânio, causando lesões em seu tecido, rompimento dos vasos sanguíneos e danos neurais. Concussão é um traumatismo, uma lesão causada por uma pancada na cabeça. O que as diretrizes trazem de novo é que o profissional de saúde ele deve avaliar qualquer pessoa que apresente um traumatismo craniano que gere alguma alteração do nível de consciência, desenvolvimento progressivo de sinais ou sintomas de concussão ou outras causas de preocupação para o prestador de primeiros socorros. Diz que a avaliação ela deve ocorrer o mais rapidamente possível. E agora o porquê? Os prestadores de primeiros socorros muitas vezes encontram indivíduos com traumatismo craniano leve e possível concussão. A variedade dos sinais e sintomas pode tornar o reconhecimento dessa lesão um desafio. E além disso, no longo prazo, as consequências de uma concussão não reconhecida podem ser consideráveis, embora um sistema simples e validado de classificação de concussões, composto por uma única fase, pudesse ajudar os prestadores de primeiros socorros a reconhecer uma concussão. Esse tipo de sistema de avaliação ainda não existe, de uma única fase, ele ainda não existe. Agora, ferramentas de avaliação de concussões esportivas utilizadas por profissionais de saúde que necessitam de uma avaliação dividida em duas fases, antes da competição e depois da competição, não são adequadas como ferramentas de avaliação única para os prestadores de primeiros socorros. Beleza, gente? Então, quanto a esta diretriz, é somente isso. Agora, essa diretriz aqui foi atualizada, fala da avulsão dentária. A avulsão é o ato de extrair algo violentamente, no caso aqui o dente. Extração, arrancamento, evulsão, tudo a mesma coisa. As diretrizes, elas dizem que os prestadores de primeiros socorros, eles podem não ser capazes de reimplantar um dente que foi extraído, que foi avulsionado, devido a inúmeros fatores, dentre eles a ausência de luvas de proteção medicinais, treinamento e habilidades, o medo de causar dor na pessoa. Quando não for possível realizar o reimplante imediatamente, que seria o melhor, pode ser benéfico armazenar temporariamente o dente avulsionado numa solução que comprovadamente prolongue a viabilidade das células dentárias em comparação com a saliva humana. Dentre essas soluções que têm eficácia comprovada em prolongar a viabilidade das células dentárias no período mais ou menos de 30 a 120 minutos, estão a solução salina e equilibrada de Henck, que contenham cálcio, cloreto de potássio, fosfato, cloreto de magnésio e sulfato, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de sódio, de básico e glicose. Própolis também pode ser uma alternativa, clara de ovo, água de coco, ricetral ou leite integral. Na minha opinião, o leite integral é o mais viável, do que todos esses. Pega, coloca dentro de um copo de leite e pronto. O que mudou em relação às diretrizes passadas é que antes eles só falavam em se colocar o dente que foi avulsionado dentro de um copo de leite ou dentro de um copo com água, caso não tivesse leite disponível. E agora não, eles ampliam esse leque para algumas outras soluções, inclusive falando da clara do ovo, da água de coco, do leite também, novamente, e de outras soluções que contenham alguns minerais.
Então, pessoal, a atualização foi essa e a explicação é que a avulsão dentária ela pode provocar perda permanente do dente. E a comunidade odontológica concorda que o reimplante imediato do dente avulsionado oferece mais chance de sobrevivência do dente, mas essa pode não ser uma opção. Então, em caso de adiamento do reimplante, o armazenamento temporário do dente avulsionado em solução adequada, ele vai melhorar a chance de sobrevivência do dente. Mais uma nova diretriz fala da educação, o ensino e o treinamento em primeiros socorros. Então é bem rápida essa diretriz, só aconselha, diz que pode ser útil para melhorar a mortalidade e a morbidade por lesões e doenças, e a recomendação é de que ambos sejam universalmente disponíveis, então tanto a educação quanto o treinamento em primeiros socorros. Pois as evidências mostram que a educação em primeiros socorros, ela aumenta a probabilidade de sobrevivência, melhora o reconhecimento de doenças agudas e auxilia na resolução dos sintomas. Então essa diretriz, ela é bem simples, bem rápida, só preconiza a educação e o treinamento em primeiros socorros. Quanto ao posicionamento de uma pessoa enferma ou ferida, essa diretriz foi atualizada e são para aqueles pacientes que não apresentam suspeita de lesão da coluna, quadril ou pelve. Então, ao cuidar de uma pessoa que não responde, mas que respira normalmente, e na ausência de grandes traumas, como por exemplo na coluna vertebral ou na pelve, pode-se melhorar a mecânica das vias aéreas colocando a pessoa deitada de lado. Ou seja, a posição de recuperação recomendada mudou da posição de Enes ou supina para a posição deitada lateralmente para esses pacientes. A posição de Enes ou supina, elas são bem parecidas. A única diferença é que a de Enes tem a presença do braço estirado para cima, assim como mostra na imagem a moça colocando o braço da vítima estirado para cima. E a posição supina, a exigência é apenas a face ou a barriga para cima. E agora essas posições, elas não são mais recomendadas, foram retiradas, e a posição que deve ser adotada é a posição deitada lateralmente. O porquê é que estudos mostram que existe alguma melhora no padrão respiratório quando a vítima está na posição lateral, em comparação com a posição de Enes ou supina. Quanto ao uso de oxigênio em primeiros socorros, essa diretriz também foi atualizada e continua não havendo indicação para a administração rotineira de oxigênio suplementar por prestadores de primeiros socorros, mas as diretrizes elas abrem o leque para os prestadores de primeiros socorros que possuam treinamento especializado no uso de oxigênio suplementar. Então a administração de oxigênio ela pode ser benéfica, ela é bem-vinda para pessoas que apresentem lesão de descompressão. Então as atualizações elas trazem isso de novo. Para aqueles prestadores de primeiros socorros que tenham treinamento especializado no uso do O2 suplementar e a pessoa, a vítima, ela esteja com lesão de descompressão, a administração de O2 ela é benéfica, ou seja, ela é bem-vinda, ela pode ser utilizada. E também em outras situações em que se pode considerar a administração, por exemplo, a suspeita de envenenamento por monóxido de carbono e em pacientes que tenham câncer de pulmão e que apresentem dispneia com hipoxemia. Essa lesão por descompressão também é conhecida como doença por descompressão ou mal dos mergulhadores, ou até doença do caixão. Ela é um conjunto de sintomas que são manifestados em uma pessoa que é exposta à redução de pressão do ar. Então, quando o indivíduo ele se desloca de um ambiente de alta pressão para um ambiente de baixa pressão, os gases que se encontram dissolvidos na corrente sanguínea, eles podem dar origem a bolhas e que levam à obstrução dos vasos sanguíneos, e aí gera dor e um monte de outros sintomas. Isso pode ocorrer por exemplo, com os mergulhadores quando eles estão subindo para a superfície. Nas diretrizes de 2010, pessoal, também falava da administração de oxigênio suplementar como parte dos primeiros socorros a mergulhadores que apresentavam lesão por descompressão. Então, da mesma forma como era falado
na diretriz de 2010 é falado agora. Só que agora foi atualizado no sentido de se acrescentar que esses prestadores de primeiros socorros, eles têm um treinamento especializado no uso suplementar de O2 e também em situações de envenenamento por monóxido de carbono e em pacientes com câncer de pulmão. E o porquê que existem evidências que mostram o benefício do uso do oxigênio suplementar na doença descompressiva, no alívio da dispneia em pacientes com câncer de pulmão, hipoxemia associada, e mesmo que ainda não tenham evidências que tenham sido identificadas que respalde o uso do oxigênio quando os pacientes são expostos ao monóxido de carbono, as diretrizes elas preconizam sim que deve ser utilizado, tá bom? Então é isso aí. Agora, essa diretriz sobre a dor torácica, eu achei interessante porque a atualização dela é só um detalhe que muitas vezes pode passar desapercebido. Pode de lei parecer que não houve nenhuma mudança, mas houve sim. A mudança é exatamente esta aqui, que os prestadores de primeiros socorros devem oferecer, eles devem oferecer uma aspirina para adultos ou 2 aspirinas de baixa dose com ou sem revestimento interno, em casos de pacientes que apresentem dor torácica. Esse detalhe do revestimento interno é que sofreu mudança, porque nas diretrizes de 2010 falava que deveria ser aspirina sem revestimento interno, e agora tanto faz. Como vocês devem saber, a aspirina é o ácido acetil salicílico, conhecido por AS, que atua como antiagregante plaquetário. Ele facilita a retirada de um possível coágulo formado no lúmen do vaso, que provoca as síndromes coronarianas agudas, dentre elas o infarto ou ataque cardíaco mais popularmente. Então, os prestadores de primeiros socorros, eles devem chamar imediatamente o serviço móvel de emergência se o paciente estiver com dor torácica e podem dar para a pessoa mastigar e engolir. Só que tem alguns comprimidos de aspirinas que são revestidos com uma camada protetora, que evita efeitos colaterais, como sangramentos intestinais, gastrites, úlceras e em pacientes sensíveis a alguma coisa da composição. E esses pacientes, eles passaram a acreditar que esse revestimento impedia a ação do medicamento, ou seja, demorava ou até impedia mesmo a ação da aspirina, que é usado na prevenção de doenças do coração. E essa ideia até que fazia sentido para muitos médicos, porque realmente o revestimento ele blinda o comprimido para passar pelo estômago sem ser dissolvido até que ele chegue ao intestino. Por mais de uma década, a maioria dos cardiologistas, eles acreditavam que até 40% da população era resistente à fórmula revestida e não indicavam esse medicamento. Só que agora há médicos que falam que o revestimento em nada melhora ou atrapalha a eficiência do medicamento, porque os seus efeitos dependem de como ele é recebido pelo corpo. E da mesma forma, as diretrizes estão falando isso. Além de que a biodisponibilidade da aspirina com revestimento entérico, ela é semelhante à da não revestida quando mastigada e engolida. Então, o detalhe é esse, mastigar e engolir. Dessa forma, não existe mais a restrição à utilização da aspirina sem revestimento entérico, desde que a aspirina seja mastigada antes de engolir. Essa foi a mudança e eu acabei de falar um dos porquês do uso, fora que a aspirina também diminui significativamente a mortalidade por infarto do miocárdio e verifica-se também uma redução da mortalidade ao se comparar a administração precoce de aspirina, ou seja, o quanto antes, após o início dos sintomas do infarto do miocárdio, com a administração tardia, depois da chegada ao hospital. Apesar de que também não se sabe ao certo se os prestadores de primeiros socorros, eles vão saber reconhecer os sinais e os sintomas do infarto do miocárdio, e é possível que o uso da aspirina para causas não cardíacas, ela venha causar danos. Então isso daí não se sabe ao certo, mesmo assim é recomendado a administração de aspirina por prestadores de primeiros socorros, tá bom, gente? As atualizações também falam que se a pessoa apresentar dor torácica que não surgir uma causa que tem origem cardíaca e o prestador de primeiros socorros ele tiver dúvidas sobre a causa da dor torácica ou se sentir desconfortável com a administração de aspirina, ele não deve incentivar a pessoa a tomar. Então,
também faz parte das atualizações quanto ao uso da aspirina. Os primeiros socorros para anafilaxia sofreu atualização. Nessa parte aqui que eu deixei entre aspas, fala da administração da segunda dose de epinefrina, caso o prazo da chegada do serviço avançado de vida ele seja maior que 5 a 10 minutos. Então, quando uma pessoa com anafilaxia não responder à dose inicial de epinefrina e a chegada dos cuidados avançados ele for superior a 5 a 10 minutos, é considerado a repetição da dose. Prestadores de primeiros socorros. As diretrizes de 2010 também recomendavam que os prestadores de primeiros socorros eles ajudassem a administrar ou administrassem mesmo a epinefrina nas pessoas com sintomas de anafilaxia. Há evidências, há estudos que defendem a necessidade de uma segunda dose de epinefrina para anafilaxia aguda em pessoas que não respondem à primeira dose. E não existe um prazo para se considerar uma segunda dose de epinefrina, e agora existe. Se a chegada dos cuidados avançados ela for maior que 5 a 10 minutos, é considerado a repetição da dose. O porquê, a explicação das diretrizes é que as evidências elas defendem a necessidade de uma segunda dose de epinefrina para anafilaxia aguda em pessoas que não respondem à primeira. A realização agora são para os curativos hemostáticos por prestadores de primeiros socorros. Eles podem considerar o uso de curativos hemostáticos nas atualizações agora de 2015, quando as medidas usuais de controle da hemorragia, como a pressão direta com ou sem gaze ou curativo de tecido, ele não foi eficaz para conter hemorragias graves ou potencialmente fatais. O curativo hemostático é um curativo à base de algumas substâncias que contenham a hemorragia, tais como selantes de fibrina, oxicelulose, esponjas de gelatina, colágeno microfibrilar, suplementos procoagulantes, entre outros. Aqui também tem um exemplo à base de quitosana, eu deixei aqui como ele é realmente o curativo, e aqui um desenho mostrando o profissional aplicando. Só que as diretrizes, elas deixam a exigência de que esses prestadores de primeiros socorros, eles tenham passado por um treinamento específico, para assim poder realizar os curativos hemostáticos em vítimas que estão com hemorragias. As diretrizes passadas, elas não consideravam o uso rotineiro de agentes hemostáticos em primeiros socorros, por causa da considerável variação na eficácia de diferentes agentes e também do potencial de efeitos adversos, que incluíam a destruição do tecido com a indução do estado proembólico e uma possível lesão térmica. E a explicação para agora os prestadores de primeiros socorros poderem fazer esse tipo de curativos, caso tenham treinamento específico, é que os curativos impregnados de agente hemostático de geração mais recente, eles demonstraram causar menos complicações e efeitos adversos do que aqueles agentes hemostáticos que eram utilizados antigamente. E hoje eles são eficazes em até 90% dos indivíduos. Restrição de movimento da coluna foi atualizada e fala que a aplicação de colares cervicais não é uma habilidade de primeiros socorros. Então, para os prestadores de primeiros socorros, não é recomendada a aplicação desses colares cervicais, porque há um crescente conjunto de evidências que mostram danos e ausência de boas evidências quanto aos benefícios da aplicação do colar. Os prestadores de primeiros socorros que suspeitarem de alguma lesão da coluna, eles devem fazer com que a pessoa ferida ela permaneça o mais imóvel possível, enquanto aguarda a chegada dos profissionais do serviço móvel de emergência. As diretrizes passadas, elas falavam que os prestadores de primeiros socorros, eles não deviam usar dispositivos de imobilização, pois o benefício deles em primeiros socorros não foi comprovado e podia ser prejudicial. Mantinham a restrição do movimento da coluna por estabilização manual da cabeça, de modo a minimizar o movimento da cabeça, do pescoço e da coluna. E agora isso daí foi retirado, o que eles têm que fazer é que a pessoa ela permaneça o mais imóvel possível e não utilizar nenhum componente de restrição de movimento da coluna,
A explicação é que não há nenhuma evidência que mostre a redução da lesão neurológica com a utilização desses colares por prestadores de primeiros socorros, e sim há estudos que demonstram efeitos adversos reais ou possíveis, tais como aumento da pressão intracraniana e comprometimento das vias aéreas. A técnica adequada para a aplicação do colar cervical em indivíduos de alto risco exige treinamento e prática intensivos para ser realizado corretamente. Pessoal, e é importante saber que alguns tópicos aqui das atualizações das diretrizes de 2010 não trazem novas recomendações em relação às de 2010, como por exemplo o uso de broncodilatadores para asma com falta de ar, lesões oculares tóxicas, uso de torniquetes, tratamentos de suspeitas de fratura de ossos longos, resfriamento de queimaduras térmicas, curativos para queimaduras, picadas de cobras, entre outros. Então é importante estar lendo as diretrizes de 2010 ainda, algumas coisas que não foram mencionadas aqui. E eu finalizo, pessoal, esta minha videoaula. Esta realmente é a última videoaula dessa série das atualizações de Guidelines. Foi muito bacana, foi muito legal. Eu aprendi muito e eu acredito que vocês também puderam aprender e eu espero que eu tenha contribuído para isso. Então, se vocês gostaram, se vocês estão gostando do meu canal, não esqueçam de dar um like aí, curtir o vídeo, comentar, se inscrever. E eu deixo aqui o meu muito obrigada e o meu tchau. Um beijo e até mais. Até as próximas videoaulas.